Então, pessoal, a partir desse momento, nós vamos falar sobre toda a linha histórica a respeito do tratamento da nefrite lúpica, desde o passado, os estudos ali de Pollack, do Bompas, passando pelo NIH, o Eurolupus, até os complexos esquemas de tratamento atual, né? Sempre baseado nas evidências científicas mais recentes e mais atuais. Então, é hora de se tornar um mestre nisso. A primeira coisa no tratamento da nefrite lúpica é a indicação do antimalárico. O antimalárico que nós utilizamos é a hidroxicloroquina. Então, quando é que nós indicamos hidroxicloroquina? Bem simples, para todo caso de lúpus ou nefrite lúpica em que o paciente, ao iniciar a droga, não tenha nenhum efeito colateral, ou seja, a gente sempre vai indicar nos casos de nefrite lúpica, em todos os casos. Por que essa indicação? Porque já existem diversos estudos mostrando que o uso da hidroxicloroquina, que é na dose aqui de 5 mg quilo dia, ele está associado a diversos benefícios, como o menor número de exacerbações sistêmicas do lúpus, nós vamos chamar exacerbações de FLE. Então, o menor número de FLE sistêmico do lúpus, o menor número de FLE renal da doença, ou seja, de menor exacerbação da nefrite lúpica. Nós também temos um melhor perfil lipídico, a menor incidência de evento cardiovascular nesse paciente, uma menor incidência de eventos trombóticos, principalmente naqueles que têm a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Nós também temos uma melhor resposta à terapia imunossupressora, ou seja, aqueles pacientes que estão utilizando hidroxicloroquina na base do tratamento tendem a responder melhor aos esquemas de imunossupressão que nós vamos propor a seguir na indução e na manutenção. Consequentemente, uma vez que esse paciente tem menos FLE, menos atividade da doença, ele vai também ter menos dano renal e orgânico progressivo, né? E, consequentemente, vai ter menos cronicidade ali na biópsia renal. Por ter também menos eventos de exacerbação, acaba utilizando menos corticoide e, consequentemente, está associado a uma maior preservação da massa óssea. Tá, mas é só benefício? Essa droga, ela tem algum efeito colateral? Bem, os efeitos colaterais da hidroxicloroquina, eles estão principalmente relacionados a efeitos cutâneos e oftalmológicos. Então, são drogas que podem estar associadas ali à urticária, a erupções cutâneas, à hiperpigmentação da pele, à toxicidade retiniana. Então, de uma maneira geral, é necessário sempre um acompanhamento oftalmológico anual, visto que a toxicidade retiniana indica ali a suspensão da droga, já que pode levar a alteração e perda visual do paciente. E também a hidroxicloroquina ela tende a se acumular ali no interior dos lisossomos, então até na microscopia eletrônica de alguns casos de pacientes que usaram cronicamente a hidroxicloroquina, nós podemos ver ali no retículo endoplasmático dos podócitos corpos zebroides multilamelares, simulando até a doença de Fabry, que não são nada mais do que acúmulo de hidroxicloroquina naquelas regiões lisossômicas do retículo endoplasmático do podócito. Então, muitas vezes isso confunde e, em alguns casos, acredita-se ter uma doença de Fabry associada ali ao lúpus eritematoso sistêmico, mas na verdade é só efeito colateral do uso crônico de hidroxicloroquina. E quanto às outras medidas? Bem, tradicionalmente, os esquemas imunossupressores na nefrite lúpica são divididos em duas fases, que é a indução e a manutenção. Vamos entender melhor isso. A indução ela é uma fase inicial de imunossupressão mais agressiva que tem como objetivo ali silenciar aquela agressão inflamatória renal. Então, o objetivo é estabilizar ou melhorar a taxa de filtração glomerular por reduzir a atividade inflamatória renal
Controlar a proteinúria, então tem que reduzir significativamente a proteinúria, geralmente sumir ali a hematúria, os cilindros leucocitários e os cilindros hemáticos. Tanto que a definição de remissão total da nefrite lúpica inclui ter uma proteinúria menor que 0,5 grama dia de 24 horas, não ter mais atividade do sedimento do tipo hematúria, cilindros hemáticos, cilindros leucocitários, e ter retornado a taxa de filtração glomerular ao seu valor de base, ou apenas no máximo 20% pior do que o valor de base, conforme alguns estudos recentes. Essa seria a definição de um tratamento com remissão completa da nefrite lúpica, né? A remissão parcial é dita quando a gente reduz em pelo menos 50% a proteinúria. Para níveis subnefróticos, então é necessário uma redução de 50%, mas sendo sempre inferior a 3,5 gramas, né? E pelo menos estabilizar ali a taxa de filtração glomerular, mas não pode ter pior ali da creatinina, senão esse paciente não alcança nenhum dos critérios de remissão atual. Então, o objetivo da fase inicial de indução do tratamento é fazer uma imunossupressão agressiva para controlar rapidamente aquela atividade inflamatória e permitir que o paciente, evitar que o paciente, na verdade, continue ali perdendo rapidamente função renal, o que evolua rapidamente para uma cronicidade irreversível na biópsia. Só que essa imunossupressão topada em níveis extremamente elevados, ela não pode ser mantida por um período duradouro, afinal, você vai ter uma alta chance do paciente falecer de complicações infecciosas, alta chance de desenvolver neoplasias no futuro. Então, é necessário um segundo momento onde você reduz a imunossupressão, uma vez que você já alcançou aquela remissão, para persistir sem atividade inflamatória na biópsia e evitar períodos de exacerbação ou recaída, que são flares. A gente sabe que na nefrite lúpica isso é extremamente comum, tanto que o tratamento de manutenção é mantido hoje assim por no mínimo 3 anos, justamente porque suspender antes desse período está associado a muita recidiva, e cada recidiva leva a mais dano renal, mais ameaça à vida do paciente e, de um modo geral, mais prejuízo à saúde dele. Então, é preferível manter um tratamento de manutenção, só que reduzindo a intensidade da imunossupressão após aquela fase de indução. Ou seja, o objetivo da manutenção é consolidar os resultados que a gente obteve com a remissão clínica e prevenir as recaídas. Bem, o tratamento da nefrite lúpica, ele deve ser direcionado de acordo com a classificação da biópsia. Então, lembre que a gente vai ter classe 1, classe 2, classe 3, classe 4, classe 5, classe 6. Na classe 6 não vai estar indicado o tratamento imunossupressor, só o tratamento de suporte. Controlar ali a hipertensão com IECA, BRA, fazer restrição de dieta, hidrossalina, porque comumente esse paciente já está com doença renal crônica em estágio avançado, ele vai evoluir ali num período de tempo variável para a necessidade de hemodiálise. E ele não vai ter benefício de nenhum tratamento imunossupressor na classe 6, porque o que existe ali é dano renal crônico, não existe mais inflamação no rim. E aquele dano é irreversível. Então, a princípio, a gente não faz tratamento imunossupressor. Mas e quanto às demais classes renais? Nós vamos começar falando da nefrite lúpica classe 1 e classe 2. Então, a nefrite lúpica classe 1, na enorme maioria das vezes, a gente vai ter uma proteinúria de baixo nível. Lembre-se que a correlação clínica é geralmente esse paciente tem uma discreta hematúria lá no EAS, tem uma proteinúria geralmente em níveis subnefróticos e não ter alteração da função renal. Então, ele não tem queda da TFG, porque geralmente ele só tem proliferação mesangial ou não tem nenhuma alteração na biópsia por microscopia óptica, né? Só na imunofluorescência. Então, nesses casos de nefrite lúpica classe 1 e classe 2, não está indicado nenhum tratamento renal específico, porque o prognóstico renal é muito bom. O que você faz é só uma terapia de suporte. Você trata a pressão, você trata ali a proteinúria com IECA, o BRA, faz uma restrição de sódio na dieta. Então,
o tratamento imunossupressor ele é direcionado para as manifestações extra-renais do lúpus. Então, ele é direcionado de acordo com a manifestação cutânea, a manifestação articular, se o paciente tem serosite. Então, quem vai ditar a intensidade da imunossupressão nesse paciente que tem classe 1 e classe 2, com a proteinúria ali subnefrótica, é as manifestações extra-renais do lúpus. Ou seja, nesse momento, não existe tratamento específico para nefrite lúpica. Agora, existem alguns casos de paciente que tem classe 1 e classe 2 na biópsia, mas eles têm a apresentação com síndrome nefrótica. Então, eles têm os sintomas da síndrome nefrótica, edema, hiperlipidemia, pode ou não ter hipertensão, mas na biópsia ele tem uma classe 1 e classe 2. O que esses pacientes normalmente têm é podocitopatia lúpica. Se você for submetê-los a um exame de microscopia eletrônica, você vai ver que há apagamento difuso dos processos podocitários, né? Então, por definição, você vai tratar esse paciente como se fosse uma doença da lesão mínima. Então, a gente vai utilizar aqueles protocolos que nós já tratamos para a doença da lesão mínima, que estudamos em aulas passadas. Vocês utilizam aquele mesmo protocolo lá. E a enorme maioria desses pacientes vai responder só a corticoterapia, que é o esquema padrão da lesão mínima, em até 4 semanas. Mas muitas séries mostram que esses pacientes chegam a recidivar. Então, em casos de recidiva, o que nós fazemos muitas vezes é manter corticoide em baixa dose por longo período, ou mesmo associar ou manter isoladamente um outro tipo de medicação citotóxica, que geralmente é a azatioprina, numa dose ali de 1,5, 2 mg quilo dia, ou o micfenolato, que a gente mantém ali numa dose de 2 gramas por dia. E podemos utilizar também um inibidor de calcineurina, geralmente o tacrolimus ou a ciclosporina, tentando ajustar pelo T0, que é o menor nível sérico dele. Você mede geralmente, o tacrolimus e a ciclosporina são usados de 12 em 12 horas. Então, você tenta dar a dose que dê um nível sérico após o final das 12 horas da ingestão da medicação, no caso da ciclosporina, entre 50 e 100 nanograma por ml, no caso do tacrolimus, por volta ali de 5 a 6 nanogramas por ml. Então, a gente titula ali pelo nível sérico da droga, desde que o paciente tem uma taxa de filtração glomerular boa, né, ali acima de 45 ml por minuto, e não tem a piora da função renal com o uso da droga. Via de regra, se o paciente tem queda da TFG, geralmente a gente vai preferir drogas como o micfenolato ou mesmo a ciclofosfamida só quando ele é refratário ao corticoide, o que é muito pouco habitual você vê aqui na podocitopatia lúpica. A maior parte vai responder ao corticoide. Naqueles casos ali que há recidiva, a gente mantém um imunossupressor de base, como a azatioprina e o micfenolato. E vamos falar agora sobre corticoterapia, né? De uma maneira geral, a gente falou sobre o tratamento ali da classe 1 e classe 2, que é o mais simples de tudo, né? Mas e aquelas classes 3 e 4, que são aquelas classes que a gente chama de proliferativa, né? A proliferativa focal e a proliferativa difusa. Então, quando há bastante atividade na biópsia, há indicação ali de tratamento imunossupressor. E é aqui que o paciente possui o maior benefício do tratamento imunossupressor, porque a gente tem atividade inflamatória grave na biópsia e potencialmente reversível, né? Essa é uma nefrite lúpica proliferativa em fase de atividade por aqueles índices de atividade e cronicidade. Então, como é que é estruturado o tratamento nesses casos de nefrite lúpica classe 3 e 4? Bem, tradicionalmente a gente estrutura naquelas fases de indução e manutenção. Muito embora, como você vai ver nas propostas de tratamento dos ensaios mais recentes, com as drogas mais recentes, essa divisão ficou um pouco obscurecida.
Então, muitas vezes só existe ali uma fase de tratamento clara, mas a divisão tradicional é em indução-manutenção. Então, a fase de indução da nefrite lúpica proliferativa classe 4 e 3, ela envolve sempre utilizar um glicocorticoide e um agente citotóxico, iniciar os dois concomitantemente. O objetivo de utilizar o glicocorticoide em alta dose é controlar ali rápido e agressivamente a inflamação que existe no rim. A gente sabe que existe um certo tempo de latência entre a administração de uma droga citotóxica, como a ciclofosfamida, o micofenolato, e o seu efeito imunossupressor real. Geralmente, a partir ali da terceira semana é que você vai ver redução da atividade inflamatória renal com essas drogas. Como grande parte desses pacientes já se apresentam ali com inflamação grave sobre a forma de GNRP e hemodiálise, é preciso que você tenha uma resposta mais grave para evitar mais rápida para evitar um dano renal definitivo. E essa resposta ela é alcançada pelo uso de dose alta de glicocorticoide. Então, os corticoides hoje são a pedra angular do tratamento inicial de indução da nefrite lúpica proliferativa ativa. Então, sempre vai se basear no uso do corticoide e de um agente citotóxico. O objetivo final do tratamento, claro, é alcançar a remissão completa. Remissão completa seria ali uma proteinúria menor que 0,5 grama dia, com a TFG estável, né, ou voltar à linha de base, ficar ligeiramente pior do que a linha de base é aceitável, ali no máximo 20%, sem hematúria, sem cilindro hemático, sem cilindro leucocitário no EAS. Essa resposta ali parcial, essa resposta completa, ela só é alcançada em 30 a 40% dos casos no primeiro ano, dos pacientes com nefrite lúpica classe 3 e classe 4 e 25% adicional ali no segundo ano. Então, de uma maneira geral, a gente pode dizer que até metade dos pacientes com os regimes padrão de imunossupressão alcança a remissão completa no primeiro ano e 25% adicional no segundo ano. Uma resposta parcial ela é definida como reduzir em pelo menos 50% a proteinúria em relação à basal, que o paciente começou o tratamento, desde que ao reduzir 50%, ele fique no mínimo com menos de 3,5 gramas. Ou seja, tem que alcançar um nível subnefrótico. E ele tem que, no mínimo, ter estabilidade da TFG, de preferência melhor, ou seja, com queda da creatinina, né, ou melhora da taxa de filtração glomerular. Recentemente vem sendo discutido a possibilidade de estar sendo utilizado um critério de proteinúria excessivamente rígido para definir remissão completa, visto que às vezes os pacientes chegam com aquela atividade inflamatória grave na biópsia inicial, você silencia toda a atividade inflamatória com tratamento imunossupressor, mas ele fica ali com a proteinúria de 700, 800 miligramas ao dia, por causa dos pequenos danos cicatriciais crônicos, um certo grau de glomerulosclerose pequeno, de atrofia tubular pequeno, que levam à proteinúria residual, mas que não é decorrente de atividade imunológica renal ali do lúpus. Então, tem-se nos estudos mais recentes proposto um critério de remissão total com a proteinúria menor que 0,7, 0,8 grama dia, visto que ela sinaliza um prognóstico tão bom quanto o alvo de uma proteinúria ali menor que 0,5 grama dia. Então, de uma maneira geral, quais são os esquemas de tratamento que a gente vai utilizar para alcançar essa remissão? Como a gente comentou, a pedra angular é utilizar a glicocorticoide, visando controlar rapidamente a inflamação intrarrenal. Tradicionalmente, se costumava utilizar 3 pulsos de 1 grama de metilprednisolona em dias seguidos ou alternados, seguido de 1 miligrama quilo dia de prednisona oral.
E esse 1 miligrama quilo dia vai sofrendo redução gradual até os 6 primeiros meses, ficando uma dose residual muitas vezes por mais de um ano. Esses eram os esquemas tradicionais. Mas a gente sabe que dose alta de corticoide está associada a significativos efeitos colaterais e vários ensaios recentes têm testado doses menores e visto que eles mantêm a mesma eficácia em remitir a proteinúria, em melhorar a taxa de filtração glomerular, em controlar a agressão renal inflamatória. Por exemplo, o Eurolupus, que foi um estudo desenhado ali para avaliar dose alta e dose baixa de ciclofosfamida na população europeia para nefrite lúpica classe 4 na indução, ele também utilizou um protocolo com dose mais baixa de corticoide. Então ele fez apenas 2 pulsos de 750 miligramas de metilprednisolona e usou ali por 3 meses 0,5 miligrama quilo dia de prednisona. Na verdade, 0,5 miligrama quilo dia no primeiro mês e depois uma redução gradual. E viu que isso não prejudicou ali o resultado final, né, de alcançar uma boa resposta renal nesses pacientes. Então, hoje a gente tem questionado muito se esquemas com doses inferiores de corticoide não são melhores, visto que mantêm os mesmos resultados positivos e cursam com menos efeitos colaterais. E o pessoal tem ido até adiante, tem tentado esquemas poupadores de corticoide, ou seja, esquemas até com necessidade de pouquíssimo corticoide. Um exemplo é o estudo Rituximab, que basicamente utilizou o quê? 2 pulsos de metilprednisolona de 500 miligramas, mais o uso do rituximab, e não utilizou esteroide oral na manutenção, ou seja, o paciente não ficou utilizando prednisona nem prednisolona. Então ele começou imediatamente a usar o micfenolato, né? Já emendando aí essa fase de manutenção, de indução só com rituximab e os 2 pulsos de metilpred com o uso de micfenolato. O que se observou é que após 36 semanas, 72% dos pacientes tiveram remissão total, que é uma excelente resposta para a nefrite lúpica, visto que a gente já discutiu que, em geral, ali no máximo 50% tende a alcançar remissão no primeiro ano, daqueles pacientes que têm classe 3 e classe 4. 22% tiveram um novo FLE após 65 semanas, ou seja, mais ou menos ali um ano e pouco depois que alcançaram remissão, mas destes FLE, 64% tratou sem necessidade de corticoide. Então, a gente ainda não está recomendando, claro, o corticoide hoje ainda é a pedra angular do tratamento, mas esses e uma enorme variedade de outros estudos já sugerem que é seguro utilizar doses menores. Então, o que é que as diretrizes recomendam hoje? Que a gente utilize uma dose cumulativa de metilpred nos pulsos de no máximo 2.500 miligramas, somando todas as doses administradas. O que a gente faz na maior parte dos serviços é dar 3 pulsos de 500 miligramas, que vai ser uma dose cumulativa de 1.500 miligramas, e passar para uma prednisona oral que vai variar de 0,3 a 1 miligrama quilo dia, né, tentando reduzir rapidamente para uma dose inferior a 7,5 miligramas dia a partir do terceiro mês que a gente iniciou o tratamento. Então, o que é que vai definir qual é a dose inicial que a gente utiliza? Se é 0,3, se vai ser 1 miligrama quilo dia de prédio. Quem vai definir é a gravidade da apresentação inicial. Vamos detalhar isso um pouco mais. Então, nós temos vários esquemas de corticoide proposto, visto que corticoide ainda é a pedra angular do tratamento inicial. Os pulsos intravenosos, geralmente a gente vai propor 3 pulsos com a dose ou entre 250 ou entre 500 miligramas dia de metilprednisolona, tanto nesse esquema de dose padrão, quanto no esquema de dose moderada, quanto no esquema de dose reduzida. Então, hoje não existe mais aquela proposta de utilizar 3 pulsos de 1 grama. De um modo geral, não existe mais evidência que favoreça, mesmo nas apresentações graves, maior eficácia de você utilizar uma dose dessa magnitude. Com certeza você vai ter mais efeitos colaterais.
Mas naqueles casos de pacientes que chegam com manifestações extrarrenais graves, como por exemplo um neurolúpus, um lúpus com acometimento pulmonar, com hemorragia alveolar, um paciente com GNRP que já se apresenta em diálise, então que tem uma atividade inflamatória muito grave, a gente ainda começa com os esquemas de corticoide de dose padrão, né? Que aí se aproxima de 1 miligrama quilo dia, com no máximo 80 miligramas. Se o paciente tiver 100 quilos, a gente não vai utilizar 100 miligramas. E aí a gente vai reduzindo a cada 2 semanas, no caso do esquema de dose padrão, tentando ali, após 3 meses e meio, ter alcançado uma dose inferior a 10 miligramas. O esquema de dose moderada e de dose reduzida, ele já é válido para a maioria dos pacientes hoje, né? Então a gente já começaria ou com a dose de 0,6, 0,7 no esquema de dose moderada ou de 0,5, 0,6 no esquema de dose reduzida. E perceba que após 3 meses aqui, você vai estar com a dose no mínimo de 7,5 miligramas, né? E após ali 6 meses, o ideal é que você esteja com a dose de 5 miligramas ou inferior. Ou seja, hoje a proposta é iniciar baixa dose de corticoide e ter uma redução rápida para em até 3 meses a gente estar com a dose ali inferior a 10 miligramas dia. Esse restinho de dose de corticoide, o que vai determinar se vai sair ou não é a resposta que o paciente vem apresentando na terapia. Muitas vezes pode ficar sem corticoide nenhum ali depois da indução, desde que tenha alcançado ali critérios de remissão completa rapidamente. Vai depender muito do caso que a gente está avaliando. E por que reduzir a dose de corticoide? Qual é a importância de reduzir a dose de corticoide? Bem, a importância, você olhando essa ilustração, é bem óbvia, né? Os efeitos colaterais dos corticoides são muitos, né? E bem importantes. Desde a osteoporose, a osteopenia, ou seja, a redução ali da massa óssea, com maior probabilidade de fraturas, né? Intolerância à glicose, diabetes, acne, surtismo, estrias, obesidade, face em lua cheia, giba, ou seja, aquelas manifestações de Cushing iatrogênico que ocorrem nas altas doses de corticoide. Há relatos associando a ocorrência de pancreatite aguda e doença ulcerosa péptica ao uso de corticoide. Corticoide está associado à sarcopenia, à redução da massa muscular, com fraqueza muscular, deprime o sistema imunológico, obviamente, como um fator colateral. Você vai ter infecções frequentes, está associado ao surgimento de eventos psicóticos graves, pode estar associado a catarata subcapsular posterior, a glaucoma, quando suspensos abruptamente, podem levar à insuficiência da suprarrenal. Então perceba que os efeitos colaterais do corticoide são múltiplos, e se a gente conseguir obter os mesmos efeitos benéficos da remissão da nefrite lúpica com doses menores, nós devemos utilizar os protocolos de dose reduzida naqueles pacientes que têm uma apresentação que não tem manifestações ali ameaçadoras à vida ou à função do órgão. Então, hoje nós estamos prezando pelos esquemas de dose reduzida.